Como eu disse, muitos dos efésios creram na palavra de Paulo, se juntaram e, de acordo com as instruções que Cristo havia deixado, começaram a cultuar a Deus, a celebrar a ceia, batizar os convertidos, se instruir mutuamente. Paulo passou um tempo com eles e foi embora pregar o evangelho em outro lugar, como era o costume dele. Passado algum tempo, Paulo é preso. Ele é acusado pelos seus patrícios de ser um subversivo, de pregar que existe um outro Senhor além de César. Na verdade, os judeus estavam com raiva porque Paulo dizia que o templo, as instituições judaicas, a lei, tudo aquilo era prosório, temporário, e que com a chegada de Cristo aquilo se cumpriu e que a salvação é pela graça, sem qualquer mérito da nossa parte, muito menos pela guarda da lei de Moisés. Paulo foi preso e, quando ele estava na prisão, ele recebeu notícias de que aqueles irmãozinhos lá da cidade de Éfeso, de outras cidades próximas, onde também tinha gente convertida, estavam preocupados com Paulo. Afinal, Paulo era o maior pregador da época, era o maior defensor do cristianismo e estava preso. E isso, na certa, levantava questionamentos, não é, da parte dos cristãos. Como é que Deus deixa aquele que é o maior pregador do Evangelho preso numa época de expansão, de grande necessidade, quando o mundo precisava ouvir o Evangelho? E Paulo, então, escreve essa carta com o objetivo, entre outros, de dizer por que ele está preso. A prisão dele faz parte de um plano que Deus concebeu antes da fundação do mundo e que tem como centro a constituição daquilo que Paulo chama da igreja, um novo homem, uma nova raça, centralizada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E que Deus havia levantado Paulo para anunciar que que não somente os judeus a quem primeiro foi enviada essa notícia faziam parte desse novo povo, mas todas as outras nações também, entre eles os próprios efésios, que eram gregos. Eles faziam parte também da igreja de Cristo Jesus. Nesse novo povo que Deus estava constituindo, não tinha mais diferença de judeu e do gentio, não é? Quem era judeu e quem não era judeu. Mas Deus estava juntando tudo nessa nova entidade que recebe o nome de igreja no Novo Testamento. E que Paulo estava preso exatamente por isso. Aí no capítulo 3, não é? Ele diz, depois de explicar tudo isso, ele diz, portanto, capítulo 3, verso 13, portanto eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Motivo de glória, motivo de gratidão a Deus, porque eu estou preso por anunciar a vocês o Evangelho de Cristo Jesus. Então, em vez de vocês ficarem preocupados comigo, vocês glorifiquem a Deus, porque eu estou preso por esse motivo. Então, a carta, ela segue esse plano. Paulo expõe, ele explica o que é a igreja no capítulo 1, que foi concebida por Deus desde a eternidade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Final do capítulo 1, Paulo ora pelos efésios para que Deus ilumine o entendimento deles, para que eles possam entender todas estas coisas. E aqui no capítulo 2, aquela parte que a gente leu, Paulo lembra a eles como era a vida sem o Evangelho quando a graça de Deus os alcançou. O que eles eram? Qual o estado deles diante de Deus antes que aquela mensagem tivesse sido anunciada para eles e eles crescem nessa mensagem? Ele explica isso dos versos de 1 a 3 e a partir do verso 4 ele fala o que é que Deus fez por eles em Cristo Jesus. Então, nos versos 1, 2 e 3, nós vamos ver qual era o estado deles antes de crerem no Evangelho e, por inferência, o nosso sem o Evangelho. Tá? Aquilo que é dito aqui dos Efésios se diz de nós. É a mesma coisa. O que é a humanidade sem o Evangelho de Cristo Jesus? Então, vamos lá no verso 1, o apóstolo Paulo diz, ou descreve esse estado antes do Evangelho como sendo de morte. Verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os efésios estavam bem vivos. As pessoas que não creem em Jesus Cristo, as
pessoas que não abraçam o Evangelho, elas estão bem vivas. Elas casam, elas vão para a universidade, elas têm filhos, elas trabalham, elas se divertem, elas vão para a praia, elas vão para um campo de futebol, elas vão às compras, viajam para os Estados Unidos a lazer, vão para... Enfim, né? Elas estão vivas. A morte a que se refere aqui é com relação a Deus. Eles estavam mortos com relação a Deus, vivos biologicamente, mas mortos com relação a Deus. E essa morte, nós vemos aí no verso 1, ela foi causada pelos delitos e pecados daquelas pessoas. Delito é uma quebra, é uma infração que você comete. Eu provavelmente cometi um delito no caminho para cá, porque tinha uma placa dizendo 60 e eu passei a 100 e eu vi alguma coisa fazer clique, né? Então eu acho que cometi um delito, saberei no fim do mês, né? Saberei no fim do mês. Então o delito é quando você quebra uma regra, quando você infringe uma lei. No caso aqui, Paulo está se referindo às leis de Deus. É curioso, porque os efésios, eles não conheciam a Deus. Eles adoravam os deuses das suas religiões, deuses criados à imagem e semelhança deles mesmos. Mas a ignorância que o homem tem do verdadeiro Deus e das leis de Deus não o desculpa diante de Deus. Porque a glória de Deus, quem é Deus, que Ele é santo e que Ele existe, brilha ao nosso redor. Está na natureza, está nas coisas criadas. E Deus colocou no fundo do nosso coração a sua lei. Mesmo a pessoa mais bruta, ela tem consciência do certo e do errado. E de onde vem isso? Então, eles estavam mortos nos delitos, nas infrações, e pecados é outro nome que a Bíblia dá para isso, mesmo que eles não conhecessem o verdadeiro Deus, mesmo que eles nunca tinham ouvido falar de Moisés, mesmo que nunca ouviram os 10 mandamentos, mas eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. E isso é verdade do indígena lá no meio do mato, no Amazonas, do berbere lá no deserto do Saara, do esquimó, e em qualquer parte do mundo não há um único ser humano que seja indesculpável diante de Deus, ou que possa argumentar inocência diante de Deus, dizendo eu não sabia. A própria natureza ao nosso redor, a nossa consciência, a beleza da criação, tudo grita que há um Deus e que esse Deus não é a natureza, e que esse Deus é santo, justo e verdadeiro, e que Ele tem normas. Até os povos mais primitivos, eles têm consciência de culpa, e de que eles fazem alguma coisa errada. Por isso que toda religião tem um sistema de propiciação, em que alguém tem que sofrer ou morrer para que haja remissão de pecados. Toda religião, de um jeito ou de outro. Quando não mata alguém, a negação própria, a mortificação, como no Zen budismo, por exemplo, a negação do corpo e da dor para poder atingir o nirvana, o karma, alguma coisa assim. Então, essa é a situação do homem sem o Evangelho. Ele está morto diante de Deus. Eu tenho já alguns anos de pastor e eu já tive em muito velório. Eu não gosto de ir para velório. Me incomoda. Aquela pessoa que eu conheci, ou que eu conhecia, de repente ela está deitada naquele caixão, não é morta, está lá, deitada, completamente imóvel. A esposa se debruça chorando, as lágrimas correm pelo rosto, caem no rosto do morto, ele não sente nada. A filha abraça, beija papai, e o perfume da filha, ele não sente mais. O filhinho soluça ali e ele não escuta, ele está morto. Eu acho estranho, é aquele chumaço de algodão aqui, né? Que dá aquela agonia, tira para poder respirar, mas não respira mais. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo dá da pessoa sem o Evangelho. Ainda que Deus aparecesse na frente dela, ela não veria. Se Deus tocasse, não sentiria. Se Deus falasse, não ouviria. Ela está morta. Daí a ilusão de muitos
em pensar que o homem nesse estado, ele pode fazer alguma coisa para chegar a Deus, para agradar a Deus, ou receber o favor de Deus, ou entrar em comunicação com Deus. Não existe essa possibilidade. É separação completa. O termo usado aqui é morte por causa dos delitos e por causa dos pecados. Ele diz no verso 2: nesses delitos e pecados, nos quais andastes outrora, não mais, porque agora eles conheciam o Evangelho, mas outrora eles andavam nesses delitos e pecados. Andar aqui é metafórico, significa viver. Viver. Vocês viviam praticando esses delitos e pecados. Uma vida de imoralidade, uma vida de mentira, de sensualidade, de inveja, de ódio, de rancor, maus pensamentos, maus desejos, prática do mal, delinquência. Era assim que nós vivíamos antes, nos nossos delitos e ofensas. E por isso nós estávamos mortos diante de Deus e para Deus, porque Deus, Ele é exatamente o oposto disso. Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus aprecia a verdade, Deus aprecia a fidelidade, Deus gosta da honestidade, Ele valoriza a sinceridade e Ele aborrece a mentira, o ódio, a inveja, a falsidade, a disfarçatez e todo esse tipo de coisa que caracteriza o homem sem o Evangelho. Então, primeiro ponto, mortos. É assim que é a vida sem o Evangelho. Segundo, ainda no verso 2. Vocês andavam antigamente nos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo. O mundo a que Paulo se refere aqui, não é um mundo natureza, com suas cachoeiras, com suas praias, com suas montanhas bonitas, a sua criação, não. Mas o mundo aqui é a sociedade composta destes mortos, destas pessoas que andam nos seus delitos e ofensas. É a cultura, é a maneira de viver dessas pessoas que não conhecem a Deus. Isso gera uma cultura, uma maneira de ser, um estilo de vida. Essas pessoas mortas, elas têm um estilo de vida, elas têm um jeito de fazer as coisas. E os mortos andam de acordo com isso. É efeito manada. E eu acho interessante que as pessoas acham que são livres. Já viram isso? Não, eu não quero religião, não, porque eu quero ser livre. Elas não são livres, elas seguem a maneira de ser desse mundo, o jeito dos pecadores fazer a coisa. Eles vão na onda, eles seguem a multidão para fazer o mal. Não, eu quero ser livre pensador. Já encontrei gente que se definia da seguinte maneira: não, eu não sou religioso, eu não acredito em nada, eu sou livre pensador. Não existe livre pensador, gente. Até para você pensar, você precisa partir de um referencial, de pressupostos, de fundamento. Para poder você argumentar, concatenar um argumento lógico, ele tem que ter um começo, meio e fim, tem que ter uma premissa que você assume como verdadeira. Não existe livre pensador. Seu pensamento sempre vai ser condicionado por aquilo que você acredita, antes de começar a pensar, pelo que você experimentou, por aquilo que você aprendeu, pela sua criação e pelo curso desse mundo, a maneira de ser do povo onde você nasceu e onde você cresceu. Então, você não é livre, além de morto, você é escravo da cultura desse mundo. Você ouve a música que eles ouvem. Você vai para os lugares que eles vão. Você se veste como eles dizem que é para vestir. É para usar para que saia, vai usar para que saia. Você sabe o que é para que saia, né? Na época dos Tigres de Bengala, tinha maxi saia. Depois virou midi, né? Depois mini, micro e para que saia. Não é isso? E você que é livre pensadora, se veste como livre pensadora? Para que saia? Porque é o curso desse mundo.
Como é que você vive? Você vai lá no Twitter para saber qual a tendência, o trend. O que é que está trendando hoje? O hashtag. Para que você quer saber isso? Porque você vive de acordo com o curso desse mundo. Cadê o livre pensamento? Não tem. Não é livre, não. Você está nessa armadilha que é o curso desse mundo. Mas não para aí. Ainda no verso 2, Paulo diz: vocês andaram outrora segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todas as religiões acreditam que existem outros seres além dos seres humanos nesse planeta. Algumas identificam como anjos, demônios, gênios, né? Aquele famoso Genie, né? do filme Aladdin. Pouca gente sabe que o Genie é uma figura da religião islâmica. É uma espécie de ser intermediário entre os anjos e Deus. É o Genie, que aparece nos desenhos animados como sendo o gênio da lâmpada, mas é um ser que os islâmicos, os muçulmanos acreditam que existe. Então, toda religião tem esse conceito, de que além da raça humana, nós não estamos sós. E eu não estou falando de ET. Aqui nesse planeta existem outros seres que não os seres humanos. E a Bíblia não nega isso, não. A Bíblia afirma que existe sim. Só que ela nos diz que boa parte destes seres, que são seres espirituais, no sentido de que eles não têm um corpo como nós temos, eles são maus, eles são perversos, e eles são responsáveis em grande parte por essa cultura mundana que caracteriza a vida desses mortos. Em parte, isso é causado pela influência deles. Estes seres são capazes de atuar na raça humana, especialmente nesses que estão mortos com relação a Deus. E Paulo aqui se refere ao chefe deles. Ele diz que antes de conhecer o Evangelho, os efésios viviam segundo o príncipe dos poderes aéreos. É isso que diz literalmente na língua grega. O príncipe dos poderes ou das potestades aéreas. Aéreas no sentido de espirituais, como o ar, invisível. Você sente, sabe que ele está ao seu redor, mas você não vê. Então, esses poderes espirituais, eles têm um chefe, uma potestade que os lidera, que mais adiante Paulo vai chamar de o diabo e Satanás. E que ele diz aqui que esse príncipe da potestade do ar, acompanhe comigo aí, ele é um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? E o que quer isso dizer? Lembra que Paulo está descrevendo o que é que essas pessoas eram antes do Evangelho. Aqui ele avança mais o nosso conhecimento a respeito disso. Ele vai um passo mais além. Ele diz que estas pessoas que estão mortas nos seus delitos e ofensas, eles também são filhos da desobediência. E a única possibilidade de entender o apóstolo Paulo aqui é que ele está se referindo ao fato de que a raça humana é filha de um casal que desobedeceu a Deus. Nós somos filhos daquele casal desobediente. Paulo está se reportando a Gênesis capítulos 1, 2 e 3, para poder explicar de onde vem essa tendência nossa de fazer o mal, de cometer delitos e ofensas. Na universidade eu tenho certeza que você já deve ter sido... O pessoal já deve ter tirado sarro da sua cara, dizendo: você acredita em Adão e Eva? Você acredita mesmo que Deus fez um boneco do pó da terra, soprou e viveu e tudo mais, não é? Você podia ter respondido assim: é preciso mais fé para acreditar que um dia um ser unicelular saiu se multiplicando, olhou de dentro da sopa primitiva para a terra, criou cauda, saiu nadando, chegou na beira, desenvolveu um pezinho, saiu, subiu numa árvore, criou um par de asa, desceu, cresceu uma cauda,
virou um macaco e depois a cauda caiu e virou homem. Preciso mais fé para acreditar nisso do que existe alguém que no começo criou os céus e a terra. Evolução continua sendo ainda um grande passo de fé. E eu estou muito feliz que está chegando agora mais uma fase do darwinismo, que vocês sabem, não é? Eu sei que tem muitos estudantes aqui, também alguns que já se formaram e já devem ter ouvido isso, né, ad náusea dos seus professores na universidade, que a teoria da evolução é uma lei provada pela ciência. Não é verdade. O darwinismo que você tem hoje, ele já vai na sua terceira modalidade, e a quarta síntese neodarwinista está sendo preparada aí, porque com o descobrimento do DNA, eles perceberam que um pilar da evolução, que é mutações randômicas, não tem como explicar informação no DNA, na célula, não tem como explicar. Então, a nova síntese darwinista, ela já vai tirar o elemento randômico e vai falar em determinismo, ou propósito. Espera, só uma questão de tempo. Não consegue. Não consegue. Por que para nós é importante o relato da criação? É para você saber quem você é. E para você saber por que é que você está morto, por que é que você gosta de ofensa e de pecado, e por que você vive praticando delito, e por que esse ser tem autoridade para fazer isso com você, para atuar na sua vida. É porque nós somos filhos da desobediência. A história é real. A nossa raça começa com um casal que desobedeceu a Deus. E a partir da queda deles no jardim, nós todos nascemos filhos da desobediência. Tive 4 filhos. Quando nossa filha nasceu, a Hendrika, que eu vi aquela coisinha lindinha, né? Apesar de que todo menino, quando nasce, tem cara de joelho, né? Aquele enrugadinho assim, mas a gente olha, acha lindinho. Mas não demorou muito não, a primeira palavra que Hendrika aprendeu foi não. A próxima é meu. De onde vem isso? Filhos da desobediência. Você já nasceu parte de uma raça desobediente, está no seu DNA, no seu sangue, cometer delitos e ofensas. Por isso, esse príncipe da potestade do ar, ele atua nos filhos da desobediência. O campo está aberto, você está desprotegido. Você está num mundo onde existe um poder aéreo, invisível, mau, superior a você. Esse termo que é usado aqui, o espírito que agora atua nos filhos da obediência, é um termo grego, é um verbo grego, de onde vem a nossa palavra energia. Né? Que é a mesma palavra, olha, que vai acontecer aqui no capítulo 3, verso 20, quando Paulo está orando pelos crentes, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse verbo aqui, o poder de Deus que opera em nós, é o mesmo verbo que Paulo usa aqui para se referir à atuação de Satanás nos filhos da desobediência, fazendo um paralelo da mesma forma que o Espírito Santo opera no coração dos filhos de Deus, o diabo atua nos filhos da desobediência. Isso significa ataque à mente, opressão, maus pensamentos, desejos súbitos, violentos, incontroláveis, paixões, engano, cegueira, dúvida, confusão e, finalmente, possessão. Ninguém está livre de ser possuído por um espírito. E às vezes a gente fica pensando que, quando a gente fala em possessão demoníaca, a gente pensa que é assim: o espírito entra no filho da desobediência, ele cai no chão, revirando os olhos, babando, né? E com uma voz diferente, precisa 10 pessoas para segurar aquele.
Mas eu não acho que é bem assim, não. Pense em Judas. O que é que o Evangelho diz? Satanás entrou em Judas. E o que é que Judas fez? Saiu dali e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Não babou, não virou os olhos, não caiu no chão. E estava tão endemoniado quanto os 2 gadarenos. O espírito que atua nos filhos da desobediência. Tem mais gente possessa ao nosso redor do que a gente imagina. Porque uma vez que você não conhece o Evangelho, você está aberto à atuação desses espíritos maus. Muita coisa que o pessoal aí não tem solução, sabe explicar no comportamento humano, especialmente porque algumas disciplinas como psicologia, psiquiatria e uma série de outras disciplinas na área da terapia humana que não levam em consideração a questão do pecado e o lado espiritual do homem, eles não conseguem resolver ou compreender por que é que determinadas pessoas agem e são daquela maneira. Há uma explicação, nem sempre, mas há uma possibilidade espiritual. Porque esse espírito atua nos filhos da desobediência. E os efeitos na personalidade humana são muitos e profundos. Maldade, crueldade, confusão, desespero, depressão, ódio violentíssimo, a ponto da pessoa fazer coisas inimagináveis que a gente não pensa que alguém seria capaz. Essa é a realidade sem o Evangelho. Vamos recordar? Mortos, escravos segundo os costumes e o curso desse mundo, operado pelo príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Já aprendemos que somos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Veja que o apóstolo Paulo se inclui, não é? Ao usar a primeira pessoa do plural, nós, ele diz, eu também, era assim que acontecia comigo. E ele era um judeu, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não conhecia o Evangelho, até aquele dia em que foi revelado a ele no caminho de Damasco. Agora continua, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele acrescenta mais uma descrição. Ele diz que esses que estão mortos, que são escravos do mundo, filhos da desobediência, em quem Satanás atua, eles vivem para fazer a vontade da carne. Carne aqui é uma referência à nossa existência humana, enquanto seres humanos vivendo aqui nesse mundo. Nós temos desejos legítimos, sexo, Deus nos fez pessoas com sexo, tá? De onde vem? Foi Deus que fez. Ele não disse que Deus é o Criador? Então foi Ele que fez homem e mulher. Foi Ele que criou o aparato masculino e o aparato feminino. Foi Ele que criou o prazer na relação sexual. Foi Deus que criou os estômagos e as papilas gustativas para que eu aprecie um delicioso piqui em conserva, por exemplo. Não é? Então, Deus é quem me fez de uma forma que o prazer faz parte da minha natureza. E eu tenho desejos relacionados com esse prazer. A minha natureza humana clama por prazer. Ela quer satisfazer esses desejos. Em si, não tem nada errado. A questão é que o mesmo Deus que me fez um ser voltado para o prazer, Ele disse aonde é que está o verdadeiro prazer e nos adverte contra o uso errado do prazer, ou a busca errada do prazer. Eu posso ter prazer com a minha mulher, eu não posso ter prazer com a mulher do vizinho. Isso aí não. Eu posso ter prazer em dirigir a minha moto a uma certa velocidade, que eu não vou dizer. Mas não, se você passar daquela plaquinha, clique. Entende? A pessoa sem o Evangelho, ela vai viver sem controle. Ela vai viver, como Paulo diz aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ela vive para satisfazer os seus desejos. Ela vive para
satisfazer o desejo sexual, ela vive para satisfazer a sensação de conforto, ela vive para satisfazer a sua curiosidade, por isso que ela passa o dia todo no WhatsApp para saber da vida dos outros, e, enfim, está ali, não é? Ele quer satisfazer todo tipo de prazer, ele vive para isso, trabalha para isso, pensa nisso, dorme e acorda pensando nisso. A vida dele é fazer a vontade da carne e dos pensamentos, porque ele não conhece a Deus, ele não conhece uma razão maior, a vida dele não tem sentido fora de si mesmo. Qual é a razão da sua existência? Comer, beber, dormir, fazer sexo, fazer guerra, ganhar dinheiro e me divertir. É um mundo sem Deus. É exatamente isso que você vai encontrar nos filmes de Hollywood. Eu sei porque eu assisto Netflix direto. O drama é sempre esse: vingança, traição, um romance não correspondido, filme de super-herói. O pessoal não larga super-herói, né? Aliás, eu fiz até uma resenha desse último Superman versus Batman. Tá na minha página no Face. Dá uma lidinha. Não faz tempo que eu não vejo um filme tão carregado de ideologia e de religião. O homem não consegue fugir das questões fundamentais. Questão de ética. O que é o bem, quem é o mal, quem é que define? Super-homem tem o direito de sair dando pancada em todo mundo? Sim ou não? Deus existe? O velho dilema ateu lá no meio, lá o Lex Luthor dizendo assim, Deus não pode existir, porque se ele é bom, por que tem o mal no mundo? Então, ou ele é bom ou ele é todo poderoso. Tá, o velho dilema bobo, ateu, repetido lá nesse filme. Então, dá uma lida. É só isso que o pessoal pensa. Satisfazer os desejos da carne e do pensamento. Não tem uma razão maior. Por isso que quando alguns começam a pensar mais um pouco, a se desesperar, ou então, não tem razão de ser. Não consegue. Chega uma hora que não dá mais. O mundo sem Deus tem razão de viver, não tem motivo, não tem esperança. Isso é você ser um evangelho, não é? Fazendo as inclinações da carne e dos pensamentos. E Paulo termina dizendo, e éramos, por natureza, filhos da ira. Você vê que Paulo vem avançando aqui, no nosso conhecimento. Primeiro, ele disse que nós éramos filhos da desobediência. Mas quem é filho da desobediência também é filho de quê? Da ira, porque nós desobedecemos a um Deus que é poderoso para fazer você sofrer a sua ira, a ira dele, eternamente no inferno. Ele é poderoso para fazer você sofrer miseravelmente eternidade afora. Então, não somente somos filhos da ira, membros de uma raça desobediente, mas também de uma raça condenada. Se você me pergunta, o que é que eu tenho que fazer para ir para o inferno? A resposta é nada. Você já está a caminho. Porque você é filho da desobediência e filho da ira. Você faz parte de uma raça que se rebelou contra Deus a partir dos nossos primeiros pais e vem se rebelando desde então com delitos e ofensas, vivendo de acordo com o curso desse mundo, debaixo da influência de Satanás e só quer fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Qual é o resultado disso? Ira de Deus. Filho da ira. Eu sei que você sempre ouviu que todo mundo é filho de Deus. Desculpa, mas eu tenho uma má notícia. Não é isso que a Bíblia diz. Filhos da desobediência e filhos da ira. Para mim, a palavra mais importante nesse texto que a gente leu, do verso 1 até o verso 10, é a palavra mas, do verso 4. Mas, apesar de tudo isso, Deus, sendo rico em misericórdia, Ele não tinha que fazer nada. Se Deus despejasse sua ira sobre nós, Ele estava absolutamente justificado. Deus não tem a obrigação de salvar um único membro da raça humana, Ele não tem. Mas Deus, você quer resumir o Evangelho?
em duas palavras, surgiram essas duas. Você sabe o que é o Evangelho? Mas Deus. Deus fez alguma coisa. Deus interferiu nessa realidade. Rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, filhos da desobediência, merecedores da sua ira, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, porque é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de band-aid, nós precisamos de ressurreição. Novo nascimento. Você nunca vai conseguir emendar seus caminhos, reformar sua vida, melhorar seu procedimento, fazer coisas boas para compensar as más, porque o problema é tão grave que o que precisa é de uma ressurreição, nada menos do que isso. Por isso que Deus nos deu vida. Você não estava morto? Ele nos deu vida. Ainda tem gente que acha que é o homem que se salva, né? Como é que um homem numa situação como essa vai querer Deus? Ele não quer nem Deus. Primeiro, ele não crê. Segundo, ele não entende. Terceiro, ele não quer. Então, se Deus não vier primeiro, abrir seus olhos, tocar no seu coração, destampar seus ouvidos e puxar você pela mão, você vai continuar nessa marcha de condenação e desgraça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele veio ao nosso encontro, nos deu vida. Por isso, Paulo acrescenta, final do verso 5, pela graça sois salvos. Pela graça. Graça é favor não merecido. Se você é salvo, se a misericórdia de Deus chegar até você, é só pela graça. Não é porque Deus viu que você merece, não é porque Deus viu que você é alguma coisa, porque você não é. Você é igual a mim, você não vale nada. É igual a mim, não vale nada. É graça, favor de Deus. Juntamente com Cristo, verso 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eis o Evangelho, um Deus grandioso, gracioso, que tem todo o direito de condenar a raça humana, manda seu Filho através de quem Ele dá vida a pecadores como vocês e como eu. E agora nos liberta do mundo, do diabo, e em vez de filhos da ira, nos faz sentar à sua direita. Vocês sabem que quem senta à direita do rei é quem? O príncipe, o filho. Olha aqui, verso 6. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus nos tira da condição de filhos da desobediência e da ira e nos faz seus filhos a ponto de dizer, vocês estão assentados à minha direita no trono do universo em Cristo Jesus. Pense numa revolução completa. É esse o Evangelho. Aquilo, vida sem o Evangelho. Isso, vida com o Evangelho. Conclusão de Paulo, verso 7. Deus quer mostrar sua graça, não é? Nos séculos vindouros, eternidade afora. Verso 8, conclusão. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, porque como é que você pode crer? Você está morto. Até a fé é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém lá no céu bata no peito e diga, eu cheguei aqui porque eu sou bom. E não de obras para que ninguém se glorie, mas nós somos feitura dele. A palavra feitura, no grego, poema, familiar? Somos a poesia de Deus, o poema que ele escreveu, a arte que ele concebeu do caos, tirando uma nova raça, um novo povo, da morte trazendo vida, um poema para a glória dele. É isso que o Evangelho faz conosco. E eu tenho certeza que nessa noite muita gente poderia dar testemunho disso aqui. De como Deus o tirou da morte e da escravidão e lhe deu vida, fazendo da sua história, na verdade, um poema. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, porque nem isso a gente pode fazer. Não é? Gente morta, pecadora, não pode nem andar em boas obras, não se preocupe, o Evangelho é completo, até as boas obras Deus já preparou para você andar nelas. Ele fez o serviço completo, né? Tem gente que acha que Deus faz um negócio meia boca. Ele salva assim, mas aí você tem que dar um jeitinho, você tem que cooperar com Ele, você tem que fazer a sua parte. Aquele versículo bíblico, faz por ti, que eu te ajudarei, que eu não sei onde é que está na Bíblia, né? O pessoal gosta de recitar isso aí. Mas o Evangelho é tão completo que Deus não somente nos salva, mas até as boas obras Ele já preparou. É por isso que é pela graça. E é por isso que nessa noite você pode dizer: Deus, eu entendo agora quem eu sou sem o Evangelho. Agora eu entendo o que é o Evangelho e por que eu preciso ser salvo. E nessa noite eu quero renunciar a toda pretensão minha de autonomia, de independência e achar que eu sou dono do meu próprio destino e que eu posso resolver minha vida. E nessa noite eu quero me entregar sem reserva ao meu Salvador, que na cruz do Calvário realizou uma redenção completa e perfeita, para que eu, pela graça, possa glorificar esse Deus eternidade afora. Ou quem dera que nessa noite seu coração dissesse isso. Que nessa noite você fugisse da ira vindoura. E que nessa noite você, de fato, passasse da morte para a vida, ouvindo a voz do Evangelho, do Espírito que chama pela pregação. Que Ele nos ajude a entender a seriedade de uma vida sem o Evangelho e o risco que você corre, mas que nessa noite também fique claro para você a graça imensurável e infinita desse Deus. Amém? Ó Deus, quem pode contar ou cantar a tua maravilhosa graça, teu amor infinito, insondável, sem igual? Eu sei que nessa noite há pessoas que ainda estão caminhando para a morte e para a condenação. Eu sei, Deus, que há pessoas aqui, o Senhor conhece, que estão no mundo sem o Evangelho. Eu queria pedir que nessa noite, graciosamente, misericordiosamente, com aquela tua compaixão, estende a tua mão, toca na mente, no coração dessa pessoa. Dá aquela fé que abre os olhos, que nos alevanta, que nos transforma e nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Faz isso, pois te pedimos, por amor de Jesus, nosso Salvador. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.